Boa noite aos irmãos, os que estão perto e os que estão longe, né? Deus abençoe a vida de todos. É um prazer estar na igreja. Vander é um felizardo. Se inveja não fosse pecado, eu ia ter inveja de Vander, porque Vander está aqui com a sua família completo, entendeu? Esse é o maior desejo que a gente que tem filho, que a gente pode ter, é esse, estar com a família na igreja. Eu lembro de Vander, quando a família não morava aqui ainda, ele frequentava a igreja às quartas, viu, Patrícia, e vocês aí? E ainda dizia assim, eu estou na igreja aqui, minha família está na igreja lá. É isso aí, não esqueci não, Vander. Essas coisas que a gente guarda na memória, elas muitas vezes fazem a gente sentir saudade. Eu não sei se você sabe, mas o dia 30 de janeiro é conhecido como o Dia da Saudade. A Folha de São Paulo, em matéria do dia 23 de junho de 2004, ela, através da empresa Today Translation, ela disse nessa reportagem que a palavra saudade é a 7ª palavra mais difícil do mundo de ser traduzida. A palavra saudade, ela existe em poucos idiomas no mundo, porque a palavra saudade, ela é muito difícil de ser traduzida, mas ela é facilmente sentida. Pablo Neruda escreveu: saudade é sentir que existe o que não existe mais. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. Miguel Falabella escreveu um poema chamado Saudade. E ele escreveu o seguinte: trancar o dedo numa porta dói, bater com o queixo no chão dói, torcer o tornozelo dói, um tapa, um soco, um pontapé dói, dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim, mas o que mais dói é a saudade. E a minha pergunta para você é, já que todos nós sentimos saudades, do que você sente saudade? Você que está em casa, tem saudade de quê? Se quiser responder aqui no chat, eu leio aqui para todo mundo ouvir. Eu fiz essa pergunta a alguns dos irmãos aqui que estão na igreja e alguns que estão fora. Eu perguntei a Cleiton, que está nos assistindo, de que você tem saudade? Ele disse: sinto saudade do convívio com os irmãos, de coisas que eu nem tinha ideia que eram tão importantes para mim, que deveria ter valorizado mais, de estar na igreja. Eu perguntei também ao pastor Edmir: pastor, do que você tem saudade? Ele disse: sinto saudades do meu filho Vitor. Eu perguntei também aqui a Lucas, que está ali no som, um jovem trabalhando na pandemia, na igreja, Deus abençoe. E perguntei a Lucas e também perguntei a sua mãe Ana, e eles me deram a mesma resposta. Ana disse: tenho saudades da minha mãe, e Lucas disse: tenho saudades da minha avó, a irmã Terezinha Nunes. Eu perguntei também a Neide Coutinho, e Neide disse: eu tenho saudade dos cultos presenciais e de todo o aconchego dos irmãos. Muito triste em não poder assistir os cultos presenciais. Como você vê, todo mundo sente saudade. Agora tem um detalhe: a gente só sente saudade daquilo que é bom. Eu nunca ouvi alguém dizer: eu tenho saudade da época que eu estava desempregado. Eu nunca ouvi alguém dizer: eu tenho saudade de quando eu estava doente. Não, a gente só tem saudade daquilo que é bom. Interessante é que a saudade está sempre ligada a algo que a gente perdeu. Não é algo que a gente tem fácil, é sempre algo que a gente perdeu. A Bíblia relata 2 fatos interessantes. 1 Crônicas 11, 17, abra a sua Bíblia aí, 1 Crônicas 11, 17. Daniela Silva está respondendo aqui, sente saudade de trabalhar. Está vendo? Ninguém sente saudade de coisa ruim, só de coisa boa. 2 Crônicas, capítulo 11, verso 17. Eu não sei que gosto tinha aquela água,
Mas eu só sei que Davi, 1 Crônicas, não é 2 não, viu, pessoal, perdão. 1 Crônicas 11, 17. Eu não sei qual o sabor daquela água, só sei que Davi sentiu saudade dessa água. Verso 17 diz assim: e desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Não sei qual era o sabor. Eu não sei qual era o significado também que essa água tinha para Davi. Eu só sei que no meio de um combate, sendo perseguido, escondido, Davi chamou os seus valentes para conversar e disse: rapaz, eu estou com saudade da água lá daquele poço. Se você continuar lendo a história, você vai ver que alguns valentes de Davi saíram escondidinho de noite e voltaram trazendo água para Davi beber. Eu não sei qual o sabor, mas imagino que aquela água era muito importante para Davi. Mas a gente só sente saudade do que é bom. 2 Crônicas, agora sim, 2 Crônicas 21, 20. Vejam o que é que está escrito, 2 Crônicas 21, 20. Nós não sentimos saudade de coisa ruim. Rei de Israel, chamado Jeorão, ele reinou por 8 anos em Jerusalém. Ele andou em tudo que fazia a casa de Acabe. Ele foi mau perante os olhos do Senhor. Aí no verso 20 diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudade. O homem era tão ruim, mas tão ruim, que quando morreu, ninguém sentiu saudade dele. Porque nós não sentimos saudades daquilo que é ruim, a gente só sente saudade daquilo que é bom. E a gente só sente saudade daquilo que a gente perdeu. E saudade é um sentimento que atinge a todos, inclusive a Deus. Saudade é um sentimento mas tão amplo, que ele atinge a todos nós, e ele atinge inclusive a Deus. Mas por que Deus sente saudade? Porque Deus tinha uma coisa boa, e essa coisa boa foi perdida. Qual era essa coisa boa? Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esses ouviram aqui é um tal de Adão e Eva, tá bom? Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e eles ouviram a voz de Deus que estava andando no meio do jardim, na viração do dia, no pôr do sol. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você que está aqui, você que está em casa, sabe muito bem o que aconteceu aqui. Deus tinha criado Adão e Eva, Deus tinha relacionamento com Adão e Eva, mas Adão e Eva decidiram por conta própria desobedecer a Deus, e esse relacionamento foi perdido, foi quebrado. E logo após o pecado, quando Deus desce para conversar com eles, a primeira reação deles é se esconder. E Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele escreveu que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, aquele contato que Deus tinha com Adão e Eva, direto com Adão e Eva no jardim do Éden, esse contato foi perdido. E o que aconteceu? Deus passou a sentir saudade. É certo que para resolver o problema, Deus apresentou a solução. São João capítulo 3, verso 16. São João capítulo 3, verso 16, todos nós conhecemos esse texto. Eu acho que é o versículo da Bíblia mais conhecido do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
Deus tinha algo que ele gostava, que era o relacionamento com o homem. O homem decide pecar. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Deus passou a sentir saudade, mas Deus arrumou a solução para essa saudade. E essa solução se chama Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Paulo deixa isso mais claro ainda. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Deus tinha um problema, uma separação. Deus perdeu o relacionamento que ele tinha com o homem, porque o homem pecou. Mas Deus rapidamente encontrou a solução para esse problema. Deus fez tudo o que ele podia fazer para ter o relacionamento restaurado. E quando nós aceitamos Jesus, esse milagre acontece. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, pessoal, o relacionamento que estava quebrado entre eu e Deus, esse relacionamento ele é refeito. E agora eu posso me dirigir ao Pai pelos méritos de Jesus Cristo. Então o problema da saudade de Deus foi resolvido, em parte. Porque nós, muitas vezes, ainda como Adão e Eva fizeram no passado, nós continuamos fugindo de Deus. Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E toda vez que a gente se afasta de Deus, isso provoca no coração de Deus saudade. É o que a gente mais vê na Bíblia, lá no Velho Testamento, no relacionamento de Deus com o povo hebreu. Quando o povo hebreu se buscava para Deus, tudo era bom, tudo era feliz. Mas quando o povo hebreu se afastava de Deus, Deus passava a sofrer de saudade. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 2. Veja que declaração linda de Deus. Essa declaração é espetacular. Eu vou abrir aqui para a gente ler essa declaração depois na linguagem de hoje. Jeremias capítulo 2, verso 2 e 3. Diz assim: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Olha o que Deus mandou dizer ao povo. Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus mandou dizer ao povo que Deus estava com saudade. Saudade dos tempos em que seu povo tinha afeição por Ele. Deus tinha saudade do tempo em que o povo tinha comunhão com Ele. Deus sentiu saudade do tempo em que seu povo era consagrado a Ele. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, a gente vai provocar no coração de Deus um sofrimento. Porque saudade não é algo bom de se sentir, tá bom? Combinado? Eu preferia não sentir. Wander escreveu que sentia saudade dos seus pais. Eu tenho certeza que ele preferia não sentir saudade. Já dormiram no Senhor. E todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a gente provoca no coração de Deus esse sofrimento. Jesus está à nossa disposição. Jesus é quem faz o elo, quem faz a religação do
nosso relacionamento com Deus, mas todas as vezes que eu me afasto de Deus, me afasto de Jesus, eu provoco no coração de Deus um sofrimento, porque Deus passa a sentir saudade de mim. Dos momentos em que eu abri a Bíblia para falar com Ele, para ouvir Ele falando, dos momentos em que eu orava, expressando os meus desejos a Ele, dos momentos em que eu adorava na igreja, Deus passa a sentir saudade dessas coisas. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus sentia muita saudade. Não sei se você sabe, mas Jesus teve um amigo muito importante aqui, quando ele viveu aqui, chamado Lázaro. Lázaro morava em Betânia. E se você acompanhar os caminhos de Jesus, Jesus não conseguia passar muito tempo sem ir na casa de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. A casa de Lázaro tinha um lugarzinho reservado para Jesus. Então Jesus rodava, sentia saudade, vamos lá na casa de Lázaro. E no dia que Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou de quê? De saudade. Foi por isso que Jesus contou uma parábola. Lucas capítulo 15. A parábola mais conhecida de Jesus. A partir do verso 11. Você já conhece a história toda, mas é importante que a gente leia a palavra. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Esse apacentar aqui é uma palavra bonita, né, que a Bíblia botou, tá? Mas você sabe o que é que um cuidador de porco faz, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhes um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, pois, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Essa é uma história sobre saudade. É uma parábola que exemplifica muito o relacionamento de Deus com os homens, com as suas criaturas.
E a saudade de Deus, às vezes, ela é dupla. Deus tem saudade de todo mundo, e Deus tem saudade daqueles que um dia estavam na sua casa e por alguma razão se afastaram da casa dele. A parábola fala sobre isso. Esse homem da parábola aqui representa Deus. Um dia nós, que estamos aqui, você que está em casa, a gente olhou para Deus e disse: Deus, eu não quero mais ficar aqui. O ser humano olhou para Deus e disse: Deus, isso aqui não é legal. Eu não curto mais as músicas que o Senhor ouve, não gosto mais das roupas que o Senhor veste, não gosto mais da comida que o Senhor come, eu não gosto mais da sua casa, eu vou embora. E Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele respeita a nossa decisão, mesmo que isso lhe cause sofrimento. O pai da parábola dividiu os bens, ele nem precisava fazer isso, porque a herança só se recebe quando o pai morre e ele estava vivo. Mas ele decidiu atender o pedido daquele filho, e aquele filho pegou toda a fortuna que ele podia receber de seu pai e foi embora para longe do pai. Mas a Bíblia conta que o pai, todo dia, ficava na varanda, olhando para o caminho. Não está escrito, mas eu imagino o pai numa cadeira de balanço, virada para o caminho, e todo final de tarde ele se balançando, olhando para o caminho, esperando que naquele caminho alguém se mexesse, alguém aparecesse. E dia após dia o pai fazia isso. Enquanto isso, o filho estava gastando tudo que levou, sem se lembrar do seu pai. Enquanto o pai sentia saudade, o filho não sentia saudade do pai, nem lembrava que ele existia. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, é mais ou menos isso que acontece conosco. A gente passa a não se lembrar de Deus. A gente passa a viver a vida da gente como se Deus não existisse. A gente passa a querer resolver as coisas da maneira que a gente bem entende. Mais ou menos como esse rapaz fez. Até que, na parábola diz aqui, um dia chegou uma grande fome naquele lugar. Não está escrito, mas é provável que o rapaz perdeu o emprego, né? A fome era tão grande que ele desejava comer a comida que era servida aos porcos. E quando ele atingiu o fundo do poço, ele se lembrou que o pai existia. Não permita, nem que a gente que está aqui, nem você que está em casa, não permita que sua vida chegue no poço para você poder se lembrar de Deus. Porque o fundo do poço não é um lugar bom. O fundo do poço não é um lugar para você estar. É por isso que, se você se afastou de Deus, lembre-se de Deus agora. Busque a Deus agora. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. E aquele jovem, quando chegou no fundo do poço, ele se lembrou do seu pai. Ele começou a refletir, começou até a pensar no que ia dizer ao pai quando encontrasse com ele. Ensaiou o seu discurso, né? Reconheceu a sua situação. Veja os passos da conversão como é, né? Você se afasta de Deus, mas você reconhece a sua situação, a desgraça que você vive quando você se afasta de Deus. Por mais que pareça que você está bem, nunca estará bem, você longe de Deus. Mas ele reconhece que não está bem, e ele toma a decisão de voltar para o pai. E esse sermão é sobre isso. Para você que está longe de Deus, hoje é o dia de você tomar a decisão de voltar para a casa do pai. Aquele jovem decidiu voltar para a casa do pai. Ensaiou o seu discurso. Eu não sei porque não está escrito, Jesus não detalhou, mas eu fico imaginando o que é que ele vinha pensando naquele caminho, né? Se Jesus fosse mais detalhista, ele ia botar aqui. Eu imagino que estava no pensamento daquele rapaz: será que meu pai vai me receber? Será que meu irmão vai me receber? Porque ele sabia que o que ele tinha feito era terrível. O pecado sempre vai ser terrível, tá? Sempre vai ser terrível. Não romantize o pecado.
O pecado é uma agressão, mas uma agressão séria a Deus. Sempre vai ser terrível. E aquele rapaz toma a decisão de voltar para Deus quando ele chegou no fundo do poço. Porque existe um momento na nossa vida, irmão, que a gente não tem para onde ir. O único caminho disponível para a gente vai ser voltar para Deus. Aquele jovem chegou nessa decisão. Eu não tenho para onde ir. Meu único caminho é voltar para a casa do Pai. Vou passar vergonha? Vou. Mas o único caminho que eu tenho é a casa do meu Pai. Posso não ser recebido por Ele? Posso. Mas eu não tenho outra opção. Por isso que ele ensaiou um discurso: Pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Porque ele sabia que ele corria esse risco. Mas ele tomou a decisão, a despeito de qualquer coisa, de voltar para a casa do Pai. E se você está longe de Deus, você precisa voltar-se para Ele. Você não tem outra opção. Você não tem outro caminho a seguir, se não tomar o caminho de volta para a casa do Pai. Essa pandemia tem sido boa e ruim. Ela tem sido boa porque pessoas como Cleito, como Neide Coutinho, expressam a dificuldade que estão tendo em não poder vir à igreja. Mas essa pandemia tem feito com que muitas pessoas se afastem de Deus. E tem pessoas que se afastam de Deus e não fazem questão de esconder. Tem pessoas que usam a pandemia para maratonar a série, enquanto não estuda a Bíblia, nem estuda a lição da escola sabatina. Tem tempo para tudo, menos para Deus. E essa pandemia parece que veio para ajudar a nossa vida, a gente entender essas coisas. As pessoas que diziam que não estudavam a lição por falta de tempo, agora tem tempo, mas continuam sem estudar. E nós precisamos entender que quando nós chegamos nessa situação, a única opção que a gente tem é voltar para a casa do Pai. Na parábola diz que o jovem caindo em si, ele se tocou que ele não tinha outra opção. E ele decidiu voltar para a casa do Pai. E naquele dia, fica imaginando estava o velhinho lá na cadeira de balanço, no alpendre da sua casa, virado para o caminho. E aquele dia foi diferente, porque ele começou a ver algo se mexendo lá no horizonte. Wanda e Patrícia que estão aqui, pastor Edmir e Ana, devem concordar comigo. A gente conhece um filho só pela sombra, né? Pai e mãe conhecem um filho só pela sombra. E eu fico imaginando que quando aquele vulto apareceu, o pai não teve dúvida: é meu filho. E a Bíblia diz que aquele pai imediatamente se levanta e corre ao encontro do filho. Em matéria de salvação, sempre vai ser Deus que vai tomar a iniciativa. É sempre Deus que faz, é sempre Deus que corre, é sempre Deus que chama. E o pai correu ao encontro do filho. E a Bíblia diz que aquele pai, correndo, o abraçou, lançou-se ao pescoço, o abraçou e o beijou. Isso é sinal de aceitação. Não importa o quão longe você foi de Deus, Deus sempre vai lhe aceitar de volta, sem censura e sem reclamação. Deus não vai jogar no seu rosto os seus pecados. Deus não vai lançar no seu rosto a sua traição. Deus simplesmente vai correr e lhe abraçar. Aquele pai fez mais, né? Correu, abraçou, beijou, chamou todo mundo da casa e disse: vem cá, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Aquele pai recebeu um filho sem nenhum ato de discriminação. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo, quando eu me afasto de Deus e me volto para Ele.
Se eu estou falando para alguém que está em casa me assistindo e sabe que está longe de Deus, hoje é o dia de você se voltar para Ele. É o dia de você tomar a decisão. Quero me voltar para Deus. É você fazendo isso. E Deus já vai estar correndo no caminho para lhe abraçar, lhe beijar e lhe aceitar. Mas a história não termina assim. Esse pai representa o Deus que a gente tem, um Deus de amor, um Deus que nos recebe, um Deus que quer nos salvar. Um Deus que não lança em rosto os nossos erros. Um Deus que nos perdoa, que nos ama. Mas na casa não só tinha o pai. Na casa tinha a figura do irmão mais velho. E com ele a gente aprende algumas lições importantes. Nem sempre estar na casa do pai significa que o pai é importante na vida do filho. E aqui eu quero me voltar para os meus irmãos que estão na igreja. Nem sempre estar na igreja significa que você está em comunhão com Deus. Nem sempre estar dentro da igreja significa que você tem relacionamento com Deus. Porque aquele filho, ele estava o tempo todo na casa do pai. Mas quando ele foi reclamar do pai, ele disse: pai, eu estive aqui o tempo todo, eu trabalho para o senhor aqui o tempo todo, e o senhor nunca me deu nada para eu me divertir com os meus amigos. O pai não estava no plano da vida daquele filho. E quando ele sabe que o filho, seu irmão, voltou para casa, ele ficou revoltado. A gente que está na igreja, irmão, a gente tem que entender que frequentar esse templo aqui não significa muito na nossa vida espiritual. É importante frequentar o templo? Importantíssimo. Mas é importante frequentar o templo e manter um relacionamento pessoal com Deus. Como é que está a sua vida espiritual? Quanto tempo você usou do seu dia hoje para estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina? Quantas orações você fez a Deus? Quanto tempo você passou em comunhão com Deus? Eu preciso acordar e investir nisso na minha vida. Eu preciso entender que relacionamento com Deus é isso. Aquele filho estava na casa do pai, mas o pai não estava nele. E eu não posso permitir que eu esteja na igreja e Deus não esteja em mim. Eu não posso permitir que o meu nome esteja no livro da igreja e não esteja no livro da vida. É necessário que eu entenda isso. E é necessário que eu invista meu tempo, meu tesouro, meu talento em ter relacionamento com Deus. Aquele filho ficou zangado com o pai, porque ele não tinha relacionamento com o pai. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus diário. Deus é esse pai da parábola que amava os dois filhos. Deus ama a todos. Deus quer a salvação de todos. Então, se você está fora da igreja, se você está longe dos caminhos de Deus, hoje é o dia de você tomar a decisão de voltar para Ele. Mas se você está dentro da igreja, e está igual aquele filho da parábola, que estava na casa do pai, mas não tinha relacionamento com o pai, é dia de você tomar a decisão de ter relacionamento com Deus. O que não falta nessa igreja aqui de Boa Viagem é a opção para você fazer isso. Quer lição da escola sabatina? A igreja dá para você. Quer Bíblia? A igreja tem para você. Quer trabalho missionário? A igreja tem para você. Quer atividade na igreja? A igreja tem para você. O que não falta é a opção para você ter relacionamento com Deus. Por isso que meu apelo para você, que está fora da igreja e que está dentro da igreja sem relacionamento com Deus, é que hoje você tome a decisão de se voltar para Ele. Deus espera por você. E fique sabendo que para você que está fora da igreja, no dia que você entrar por aqui, nós, a exemplo daquele pai, não iremos olhar para você atravessado.
Se você está longe de Deus e fora da igreja, no dia que você entrar por aquela porta ali, pode ter certeza que a liderança da igreja não vai olhar para você atravessado. A exemplo daquele pai, nós estaremos aqui de braços abertos para lhe abraçar e lhe beijar. Porque é isso que Deus espera de nós também. Quando alguém se volta para Deus, o que menos interessa para Deus é o que ele fez no passado. Como membros de igreja, nós precisamos agir do mesmo jeito. Se alguém que está longe de Deus se volta para Deus, o que menos importa para a gente é o que ele aprontou, o que ele fez. Porque Deus não está interessado no passado de ninguém, Deus está interessado no futuro. É por isso que Ele oferece a salvação hoje. E nós, como membros da igreja, temos que fazer a mesma coisa, irmão. Então, se tem alguém que está me assistindo, está longe dos caminhos de Deus, essa igreja está aberta para você. Teremos culto aqui sábado de manhã, e sábado de tarde e domingo. Venha. Deus lhe espera e seus irmãos também. 2 Pedro 3,9. Esse é o último texto que a gente vai ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, a promessa da volta de Jesus, tá? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus ama você que está aqui, Deus ama você que está ali. Deus ama você que está aqui perto de mim, e Deus ama você que está longe de mim. Ele quer lhe salvar. O meu apelo para você que está longe de Deus é que você decida voltar para Ele. Só decida. Eu quero voltar para Deus. Pode ter certeza que Ele vai aonde você estiver lhe abraçar e lhe beijar. A gente vai ouvir um clipe que eu separei aqui. Esse clipe é o resumo de tudo que a gente leu, de tudo que a gente falou. É o tempo ideal para você se arrepender e se voltar para Deus. No final eu volto aqui para orar por você. A dar-te que precisas receber. Meus esforços valem nada se não tenho teu poder. Saudades de você. Saudades de você. Maravilha, maravilha. Amém. Márcio Pena disse aqui que tem saudade da avó Regina. Eva Rocha sente saudade da sua mãe. Irmão Júlio Rosa sente saudade de todos nós que estamos aqui no Recife. Geisa sente saudade de estar na igreja, reunido com os irmãos, louvando. A irmã Esmeralda sente saudade do seu esposo e de seu pai. Irmã Esmeralda, estou orando pela senhora, viu? O justo juiz vai lhe dar a vitória. Irmão Gerivaldo sente saudade dos parentes que já se foram. Tiago sente saudade dos irmãos que só encontra na igreja. Ana Rosa sente saudade do irmão e do seu pai que já se foram. E Deus sente saudade de todos nós. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que Ele vai acabar é com a saudade. Ele vai reunir com aqueles que estiverem vivos e Ele vai ressuscitar os que estiverem mortos. A saudade que muita gente falou aqui, ela vai deixar de existir quando Jesus voltar. É por isso que a gente tem que estar preparado para isso, irmão. Nessa noite Deus nos chamou a ter um relacionamento com Ele. Se você tem relacionamento com Deus, perfeito. Se você não tem relacionamento com Deus, está na hora de você voltar a ter, porque Ele está com saudade de você. Eu convido meus irmãos que estão aqui a ficar em pé.
para que a gente possa fazer a última oração desse culto, agradecendo a audiência dos nossos irmãos que estão em casa e desejando que Deus abençoe a vida de todos nós. Querido Deus, obrigado porque, a despeito das nossas decisões erradas, o Senhor continua nos amando. Obrigado porque, a despeito das nossas decisões erradas de ir para longe de Deus, o Senhor continua nos buscando. Ó Pai, traz de volta, ó Deus, aqueles nossos irmãos que estão afastados da igreja. Ó Deus, vai na casa onde os pais têm filhos que estão longe da igreja. Traz esses filhos para a igreja, Deus. Faz com que esses irmãos tenham a alegria que Wander está tendo hoje, ter os seus filhos aqui. Vai, Deus, no coração daquelas pessoas que estão longe da igreja, Deus. E através do Teu Santo Espírito, convence aquelas pessoas de que não existe solução para a vida delas, a não ser aos pés da cruz. E para nós que estamos aqui na igreja, que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo todo dia, nos convertendo todo dia, para que quando Jesus aparecer no céu, nós possamos estar preparados e possamos exclamar em uma só voz: esse é o Deus que a gente estava esperando. Nos ajuda a estar pronto nesse dia, porque, como disse Jó, de saudade desfalece o nosso coração. Nós queremos voltar para casa, nós queremos viver com Deus. Nos dá uma noite de paz, nos leva em paz aos nossos lares. Abençoa nossos irmãos que estão na igreja, aqueles que estão em casa. Atenda os pedidos que foram registrados aqui, aqueles que também não foram, ó Deus. Através do Teu amor, da Tua misericórdia, cuida dos doentes, dos enfermos. Dá conforto aos que estão enlutados. E dá vitória, ó Deus, àqueles que estão pedindo justiça. É em nome de Jesus que nós te pedimos. E foi no nome de Jesus Cristo que nós te oferecemos esse culto. Amém. Deus abençoe você. Boa noite. Sábado, lembre-se, os que puderem vir à igreja, temos culto 9 da manhã e 15 horas da tarde. E você que não pode vir à igreja, continue conectado conosco. Lembre-se de chamar seus amigos para curtir a página da Igreja de Boa Viagem, ativar o sininho, porque toda vez que a gente começar o culto aqui, você é avisado. Não tem nem como você nem seus amigos perder o culto, tá? Se inscreve na nossa página, ativa o sininho, passa isso para os seus amigos, porque eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos nós. Boa noite.